Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz um shorts aqui no canal, né, levantando uma teoria, uma hipótese, sobre a seguinte questão. Se Jesus falou que não se acende uma lamparina e se coloca embaixo da cama, mas no alto, para todo mundo ver, para iluminar toda a casa, por que Deus, todo-poderoso, ele escolheu para enviar o seu filho para uma nação que na época era insignificante? Israel era uma coisinha de nada e não era uma nação tão importante, tanto que Israel não é tão mencionada assim por outros povos, né? Para vocês terem uma ideia. Enquanto que Roma, que era o farol do mundo, tanto que Jesus fala para Paulo ir pregar em Roma, teria sido mais sentido se ele tivesse nascido em Roma. Independente daquela teoria flaviana de que Jesus é romano, eu estou levantando uma questão nesse ponto, tá? E muitas pessoas vieram com malabarismos, e é claro, né, aquele velho malabarismo de sempre, né? Não, porque você não entende, porque Deus prometeu que de Israel seria uma grande nação e de Israel que viria o Messias. Tá, se é de Israel que viria o Messias, por que Deus não fez Israel ser uma potência na época como Roma? Faria mais sentido. Ou Deus não pode fazer isso? Era só ele ter fortalecido Israel, ter protegido, que Israel teria sido uma puta nação, todo mundo no mundo antigo ia saber quem é Israel, e dali sim viria o Messias. Faria mais sentido, vocês não acham? E outros vêm com aquele argumento, né? Tem um camarada aí que falou que Jesus é conhecido no mundo inteiro, que até no Japão Jesus é conhecido. Será, pessoal? O que existe, pessoal, na verdade é o seguinte, existe um mito de um Jesus conhecido. Quando você nasce num lugar que nem no Brasil, que é um país de maioria cristã, você acredita que todo mundo conhece o seu Deus, Jesus. Ah, eu sou cristão porque se eu vou na Bahia, todo mundo conhece Jesus. Se eu for no Ceará, todo mundo conhece Jesus. Se eu for em Goiás, todo mundo conhece Jesus. O mundo inteiro conhece Jesus. Essa é a impressão que muitos crentes têm, porque eles vivem numa bolha aqui num país cristão chamado Brasil. Agora, quando você sai dessa bolha, você começa a perceber que nem na Bíblia, nem fora dela, Jesus era tão conhecido assim. Vamos começar com a Bíblia. A Bíblia fala que Jesus atraía tantas multidões por causa das suas curas e milagres, que às vezes ele tinha que fugir das multidões, ir no mato, sabe, na montanha, em algum lugar deserto, para ele ficar sozinho em paz, de tão conhecido que era a fama dele. Quando ele entrou em Jerusalém, as pessoas pegaram ramos de oliveira e ficaram gritando: Hosana, Hosana, o filho de Davi, que todo mundo sabia quem era ele. Agora, na história secular, ninguém viu Jesus. Você tem os historiadores contemporâneos, como por exemplo, Filo de Alexandria. Ele nasceu, acho que no ano 20 a.C. e morreu no ano 30 depois de Cristo. Algo mais ou menos assim, uma década ou duas. Filo ia sempre a Jerusalém. Ele tinha um parente lá que era o procurador da Galileia, justamente onde Jesus começou os seus milagres e sinais. E Filo não escreveu uma linha sequer sobre Jesus. Nada. Nem uma palavra. Filo podia ter encontrado com ele na rua. Até porque Filo, apesar de ser um judeu helênico, ele ia participar sempre daquelas festas, como por exemplo a Páscoa judaica, em Jerusalém. É como a Meca dos muçulmanos, pelo menos uma vez tem que ir lá. Só que Filo não viu Jesus, não viu ele entrando em Jerusalém, não viu ele derrubando a mesa dos cambistas, não viu ele sendo preso, nada. Sendo que pela história secular ele estava lá. Nem Paulo. Paulo diz que estudou aos pés de Gamaliel e que Paulo era um judeu, como é que ele falava? Fui fariseu. Só que Paulo também não descreve nada disso. Paulo não fala que tinha um personagem chamado Jesus, que causou tumulto lá em Jerusalém, que a multidão seguia ele, etc e tal. Como é que ele é tão famoso assim se ninguém viu ele? Aí só depois que Paulo vai lá para Damasco, que ele vê uma luz, a voz de Jesus, etc e tal, que ele passa a pregar Jesus, porque antes ele nem sabia quem era Jesus. Sendo que, como membro do Sinédrio, Paulo devia estar presente até no julgamento de Jesus. Mas ele não fala nada dessas coisas da vida dele, nem do julgamento. Flávio Joséfo também não viu Jesus, que é outro historiador um pouco mais contemporâneo a Jesus. E dentre outros, né, pessoal? Eu tenho uma playlist aqui chamada assim, Historiadores Falaram de Jesus, onde eu analiso cada uma das menções que são usadas pelos cristãos para dizer que Jesus foi atestado por historiadores. Ele não foi atestado por ninguém, nem pelos judeus. Os judeus têm seus escritos, Talmud, Guimará, Zorá, tantas coisas, nunca falaram uma linha de Jesus. Não é estranho, né? Um cara tão famoso que tinha às vezes até que se esconder na floresta para ficar sozinho, ninguém viu ele. Nem os autores dos evangelhos viram ele, porque os evangelhos são escritos em terceira pessoa. Aí fala, Jesus passou pela alfândega e viu um homem chamado Mateus. Ali é em terceira pessoa. Nenhum evangelista fala assim, eu andei com Jesus na Galileia e nós vimos um cego. Não, é tudo em terceira pessoa. Quer dizer, nem os autores da Bíblia viram Jesus. Curioso, né? E no mundo atual, será que Jesus ficou realmente famoso no mundo inteiro? Não. Na verdade, o cristianismo ele começa em Roma, assim, tá? E ele começa a se espalhar principalmente pela Europa. E diga-se de passagem, acabando com outras crenças que haviam na Europa de outros povos, como por exemplo, druidas, wiccas, deixa eu ver aqui mais, celtas, e assim por diante. Quem não era se convertia ao cristianismo, era morto. Então o cristianismo começou a se espalhar pela Europa. Mas aí quando tem a expansão do Islã, no século VI, o Islã é a maior religião do mundo.
superando os cristãos. Porque os muçulmanos convertem ali o norte da África, o Oriente Médio, a Turquia, né, que tem um pedacinho na Europa, etc. e tal. E o Islã vai se expandindo de uma forma gigantesca, tá? O Islã é do profeta Mohammed. Aí teve um evento que mudou um pouco a história mundial, que foi a descoberta das Américas. Aí quando as Américas são descobertas, no século XV, aí o cristianismo abrange um novo público, os dois continentes inteiros, América do Norte e América do Sul, onde os colonizadores vinham para cá, catequizavam os índios, tal, traziam os africanos escravizados, obrigavam todos eles a seguir o cristianismo, né, na base da porrada. Foi assim que o cristianismo se tornou conhecido nessa parte do mundo, Américas e Europa. Mas não passa muito disso. O Islã fala de Jesus? Fala, o Corão diz que cita mais Jesus do que o profeta Mohammed. Mas eles não veneram Jesus. Eles só têm Jesus como um profeta, como foram os outros profetas, como Moisés, Elias, etc. Já por exemplo, inclusive essa questão de salvação, né, se fosse verdade, os muçulmanos se converteriam, né, mas eles nunca aceitaram esse argumento teológico cristão de salvação. Agora, quando você vai para a Ásia, que nem o rapaz falou, muitos asiáticos não sabem quem foi Jesus. Lembrando que a Ásia é os continentes onde tem mais população, né? China e Índia estão no topo da lista, né? Agora a Índia está em primeiro lugar. Por exemplo, uma vez eu vi uma reportagem de uma família chinesa que veio aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, fazer turismo. Aí eles foram subir lá no Cristo Redentor, né? Para tirar uma foto, ver a paisagem. Aí a chinesinha perguntou pro guia turístico: quem é essa estátua gigante aqui? De quem é essa estátua? Ela falou: essa aí é Jesus. Ah, mas quem é Jesus? Porque eles não faziam a menor ideia de quem era Jesus. Eles vieram para ver as paisagens naturais do Rio, a cultura, samba, carnaval, essas coisas. Mas sabiam que tinha uma estátua lá que era turística, mas eles não sabiam quem era o personagem da estátua. Até a guia explicou depois para a reportagem, falou: não, porque na China eles não falam de Jesus. A China não tem essas religiões de veneração de uma divindade. O budismo é não teísta. Ah, Ronaldo, mas eu vi um vídeo de uma pessoa mostrando uma igreja católica na China. Tem igrejas cristãs na China. Mas isso é uma minoria da minoria. Uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, se tiver acho que umas 20 igrejas lá é muito na China, porque a maioria predominantemente das religiões daquele país. Shintoísmo, taoísmo, budismo, etc., zen budismo e tantas outras religiões que tem aí. Então não é porque você tem uma igreja católica na China que quer dizer que a China inteira ouviu falar de Jesus. A maioria que passa ali e vê aquela igreja católica nem sabe o que é aquilo. Só vê lá uma cruz gigante e tal, não sei o quê, e não sabe o que é aquilo, porque eles não estão preocupados com isso. Já a Índia é um país que é politeísta, né? A Índia tem muitos deuses. Então, para a Índia, Jesus é só mais um deus como tantos outros. Ele não é o salvador da humanidade. Até porque na religião hindu, ele já tem alguém que é praticamente o salvador da humanidade, que é Krishna. Tanto que Krishna falou, antes de Cristo, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Tem até um desenho que eu coloquei aqui no canal uma vez como short, né? Que é um desenho hindu, que mostra a história de Krishna, que o velho fala para a mãe dele: Krishna é Vishnu encarnado. Vishnu é Krishna, o senhor de tudo. É a mesma teologia, né? Eles têm uma trindade chamada Trimurti, acho que é Trimurti, perdoa se eu estiver pronunciando errado. Então, mesmo os hindus que já ouviram falar de Jesus, eles não seguem Jesus. Porque para eles é só um deus como outro qualquer, porque eles têm milhares de deuses. Vishnu, Krishna, Brahma, Ganesh, não sei o quê. E esse deus para eles é um deus estrangeiro. E a maioria que conhece até a história de Jesus não se convence. Eles têm deuses com histórias tão parecidas lá, ou até mais mirabolantes e mais antigas que a de Jesus. Para que eles vão seguir um Jesus? E fora que isso é uma minoria também, né? Porque eles têm tantos deuses lá, que a maioria nem se importa em quem foi Jesus. O máximo que alguns sabem é que teve a Madre Teresa, que ela cuidava lá do hospital de doentes, ela fazia muita maldade também com os pacientes, que gerou algumas revoltas lá na Índia, inclusive, né? Tentaram até uma vez derrubar lá o local que ela cuidava dos doentes, mas só. Uma coisa é você saber quem é a Madre Teresa que estava ali, outra coisa é você saber quem é o Deus da Madre Teresa. Então ele não é tão conhecido assim. Fora que tem regiões remotas do planeta que pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Como na própria Índia tem uma ilha que é considerada a ilha mais isolada do mundo. Teve um pregador norte-americano que ele furou o bloqueio, ilegal, tentou ir na ilha pregar para esses nativos. Ele nem chegou a pisar na ilha direito e os nativos mataram ele com flechada, porque eles são hostis. Então até hoje eles nunca ouviram falar de Jesus. No Brasil também nós devemos ter algumas tribos indígenas que nunca ouviram falar desse tal de Jesus. Assim como vários lugares do mundo, por exemplo, aquele pessoal que mora mais perto do Polo Norte, tanto no Canadá quanto na Rússia, que tem aquelas tribos com etnias diferentes, Yokis, como é que chama aqueles outros, esquimós, e tantas outras tribos que moram no Polo Norte, nunca ouviram falar de Jesus e não faz nenhuma diferença na vida deles. Vocês estão entendendo? É porque o cristão vive numa bolha, então ele acha que o planeta inteiro sabe de Jesus e sabe da história de salvação. Eu digo, não, gente. Infelizmente não é assim que funciona, tá? E para finalizar o vídeo, a pergunta do short continua a mesma. E essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas vão ser condenadas? Porque a salvação, segundo a Bíblia, é só através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado ao suposto inferno. Aí várias pessoas comentaram assim, não, Amadi, eles falam que essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, fala lá em Paulo fala que Deus perdoa a ignorância, porque elas foram ignorantes, não tinham conhecimento de Jesus, então Deus perdoa. Tá, então para que pregar o evangelho para as pessoas? É melhor deixar as pessoas na ignorância, porque a pessoa ignorante, ela não vai ser condenada a um suposto inferno porque ela é ignorante, ela nunca ouviu falar de Jesus, correto? Já a pessoa que tem conhecimento de Jesus e peca depois, comete um erro ou uma falta, aí sim ela vai ser condenada. Então não era mais fácil deixar todo mundo na ignorância? Plano estranho, né? Esse plano desse Deus dos cristãos, né? É mais fácil você deixar as pessoas na ignorância do que você pregar a salvação. É que nem uma historinha, só para finalizar o vídeo, né? De uma vez um pregador americano estava pregando para um indígena lá da América do Norte sobre Jesus. Aí o índio falou para ele, e se eu nunca tivesse ouvido falar de Jesus, eu iria para o inferno? Ele falou, não, aí você seria um ignorante e Deus iria perdoar você. Para isso eu estou aqui, para pregar a palavra do evangelho. Eu falei, então para que você me pregou o evangelho? Agora eu não sou mais ignorante, agora se eu pecar, eu vou para o inferno. É a mesma lógica, esse é o plano de salvação dos cristãos, tá bom? Então tá aí, galerinha, quem gostou dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade do canal. Ativa o bendito sininho se você já é inscrito ou vai se inscrever no canal. Comente também com a opinião de vocês, obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.